Você já sentiu que o mundo à sua volta é uma ilusão? Que por mais que tente, algo invisível parece manipular sua vida, suas escolhas e até mesmo seus pensamentos? Essa sensação não é coincidência. Ela está profundamente enraizada em uma teoria antiga e perturbadora, a existência dos arcontes. Hoje, vamos mergulhar em um dos segredos mais sombrios da humanidade, revelando quem são esses seres misteriosos e como eles, supostamente, controlam o nosso mundo. Mas antes de irmos fundo, se você acha que está pronto para enxergar a realidade oculta, fique até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar sua percepção da vida para sempre. A origem do conceito dos arcontes remonta ao gnosticismo, um movimento espiritual que floresceu nos primeiros séculos da era cristã. Para os gnósticos, o mundo material não foi criado por um Deus benevolente, mas por um demiurgo, uma entidade imperfeita e enganadora. Os arcontes seriam seus servos, encarregados de manter a humanidade presa a uma ilusão, longe do conhecimento divino e da verdadeira liberdade espiritual. A ideia de que nossa realidade é uma prisão invisível não é nova, mas o que torna essa teoria ainda mais inquietante é a forma como ela se entrelaça com a história, a religião e até mesmo com a cultura pop contemporânea. Os textos gnósticos descrevem os arcontes como seres que habitam o plano astral, invisíveis ao olho humano, mas sempre presentes. Eles seriam mestres da manipulação psicológica, capazes de implantar pensamentos de medo, dúvida e desesperança em nossas mentes. Essa influência sutil, mas poderosa, manteria a humanidade em um ciclo interminável de sofrimento e ignorância. O mais assustador é que, segundo essa crença, a maior vitória dos arcontes foi nos fazer acreditar que eles não existem. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais intrigantes. Muitos teóricos modernos sugerem que a presença dos arcontes pode ser vista em eventos históricos, em figuras de poder e até mesmo em instituições que moldam a nossa sociedade. Eles se esconderiam por trás de governos, religiões e corporações, usando essas estruturas para drenar a energia emocional da humanidade, alimentando-se do medo, da raiva e do sofrimento. Mas como identificar essa influência invisível? Como saber se estamos sendo manipulados? Neste ponto, a pergunta que paira no ar é: se os arcontes realmente existem, qual é o verdadeiro objetivo deles? O que eles ganham ao manter a humanidade em um estado constante de conflito e confusão? E mais importante ainda, haveria uma maneira de escapar desse controle invisível? Essas são questões que vamos explorar a partir de agora. Mas para entender o verdadeiro papel dos arcontes, precisamos voltar no tempo muito antes da nossa era, para as origens dessa conspiração silenciosa. Para entendermos como os arcontes se entrelaçam com a história secreta da humanidade, precisamos voltar milhares de anos, a um tempo em que civilizações antigas já relatavam a existência de entidades invisíveis que influenciavam suas vidas. Muitos estudiosos apontam para as culturas da Mesopotâmia e do Egito, que mencionavam seres celestiais que controlavam o destino humano, uma semelhança impressionante com a descrição gnóstica dos arcontes. Os sumérios, por exemplo, falavam dos Anunnaki, seres que teriam descido dos céus para governar a terra e manipular a humanidade. Embora alguns interpretem essas lendas como mitologia, outros acreditam que essas histórias guardam um fundo de verdade, apontando para uma presença oculta que atravessa os milênios. O ponto central aqui é que diferentes culturas, em diferentes épocas, falam sobre forças invisíveis que controlam a humanidade, criando um padrão que não pode ser ignorado. Avançando na linha do tempo, chegamos à Idade Média, um período marcado por perseguições religiosas, onde qualquer conhecimento que desafiasse a narrativa oficial era violentamente suprimido. Alguns pesquisadores acreditam que esse foi um momento crucial em que o conhecimento sobre os arcontes foi deliberadamente apagado, forçando a humanidade a esquecer sua existência. No entanto, fragmentos desse saber antigo sobreviveram, ocultos, em sociedades secretas e tradições esotéricas.
A teoria dos arcontes também se conecta com a ideia de que nossa realidade é uma simulação, popularizada por filmes como Matrix. De acordo com essa linha de pensamento, o mundo que percebemos seria uma construção artificial, criada para nos manter distraídos e submissos, enquanto nossa verdadeira essência espiritual permanece adormecida. Essa conexão entre ficção e filosofia esotérica levanta uma questão provocativa. E se essas histórias não fossem apenas entretenimento, mas tentativas de despertar a humanidade para uma verdade esquecida? À medida que exploramos essas conexões, surge uma imagem inquietante, uma força invisível, antiga e persistente, que molda nossa realidade e manipula nossas mentes. Mas o mais perturbador ainda está por vir. O que acontece quando começamos a resistir a esse controle? Há evidências de que alguns poucos conseguiram escapar dessa prisão invisível, e na próxima parte do vídeo, vamos revelar essas histórias impressionantes e o que elas nos ensinam sobre como retomar o controle de nossas vidas. Se você está pronto para ir ainda mais fundo, continue com a gente, porque a verdade está mais perto do que você imagina. Agora que você conhece as origens dos arcontes e como eles se entrelaçam com a história secreta da humanidade, é hora de explorar o que acontece quando alguém começa a resistir a essa força invisível que parece controlar tudo ao nosso redor. A primeira pergunta que surge é possível escapar da manipulação dos arcontes? A resposta, de acordo com algumas tradições esotéricas e relatos de pessoas que afirmam ter rompido com esse controle, pode surpreender você. A chave para a resistência parece estar no despertar espiritual, na capacidade de perceber a verdadeira natureza da realidade e de questionar as crenças impostas. Aqueles que conseguiram romper com o domínio dos arcontes afirmam ter alcançado um nível mais elevado de consciência, uma visão que vai além das ilusões do mundo material. Essa libertação espiritual não é algo fácil de se alcançar. Muitos dos que tentaram quebrar as correntes do controle invisível enfrentaram dificuldades extremas, sendo atacados por forças que eles não conseguiam compreender totalmente. A resistência, no entanto, parece ser uma jornada interna, uma luta contra os próprios medos, dúvidas e condicionamentos que os arcontes semearam em nossas mentes ao longo dos séculos. Algumas tradições falam sobre rituais secretos ou práticas espirituais que permitem acessar dimensões mais elevadas de consciência, onde os arcontes não têm poder. Outros sugerem que a verdadeira chave está na capacidade de despertar para o momento presente, rompendo com os padrões de pensamento que mantêm a nossa percepção aprisionada. Mas por que então a maioria das pessoas nunca consegue ver além da realidade manipulada pelos arcontes? A resposta pode ser mais simples e mais aterradora do que imaginamos. O próprio medo. O medo é, segundo muitos estudiosos do tema, o principal alimento dos arcontes. A sensação de insegurança, a ansiedade existencial e a sensação de estar preso a um destino inevitável são justamente as emoções que eles alimentam. Quanto mais uma pessoa se deixa dominar pelo medo, mais difícil se torna escapar da influência desses seres. E é aí que a verdadeira batalha acontece. Não é contra um inimigo visível, mas contra as forças internas que nos fazem acreditar que não podemos mudar nossa realidade. Ao longo da história, há relatos de pessoas que conseguiram transcender essas limitações. Famosos mestres espirituais, filósofos e até mesmo figuras históricas como Leonardo da Vinci e Nikola Tesla foram frequentemente citados como indivíduos que tinham uma compreensão mais profunda da realidade e da influência dos arcontes. Eles parecem ter acessado um nível de consciência superior, um tipo de conhecimento oculto que, para a maioria das pessoas, permanece inacessível. Mas como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas próprias vidas? Como podemos, de forma prática, resistir ao controle invisível e alcançar uma liberdade verdadeira? É aqui que entra a parte mais empolgante dessa teoria. A possibilidade de despertar para a realidade como ela realmente é. Para alguns, isso envolve práticas como a meditação, a visualização ou até mesmo o estudo das ciências ocultas e esotéricas.
Outros acreditam que, ao mudar nossas percepções e questionar constantemente as narrativas que nos são apresentadas, podemos enfraquecer a influência dos arcontes em nossas vidas. A verdade, dizem muitos, está ao nosso alcance, mas requer coragem para questionar tudo o que achamos que sabemos sobre o mundo. E por último, mas não menos importante, surge uma pergunta que não pode ser ignorada. Você está pronto para enfrentar a verdade? O que aconteceria se você começasse a ver o mundo de uma forma completamente diferente? E se a realidade que você conhece fosse, na verdade, uma construção elaborada para mantê-lo em um estado de controle e submissão? A jornada que propomos aqui é profunda, mas também reveladora. À medida que você avança, estará cada vez mais perto de desvendar os mistérios que têm sido ocultados por milênios. E quem sabe, talvez ao fazer isso, você comece a perceber a verdadeira liberdade que existe além da ilusão.